espada, nem com lança, porque... Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Se você é novo no canal, não esquece de assinar o sininho das notificações, se inscrever no canal, deixar um like, ajuda bastante. Obrigada a todos que já estão fazendo isso. Hoje nós estamos gravando 1 Samuel capítulo 20, eu confesso que demorei um pouco para entender esse capítulo e para resumir da melhor maneira possível, porque ele é longo, mas tem detalhes aqui que a gente não vai poder deixar de falar. Conta que Davi continua sendo perseguido por Saul. E o Jonatas, o filho do Saul, vai se unir a Davi para guardá-lo, para protegê-lo, porque ele entendeu que o pai realmente estava disposto a matá-lo. Ele diz que Davi fugiu para Naiote, em Ramá, e procura por Jonatas para tentar entender o que está acontecendo, por que seu pai me odeia tanto, o que eu fiz? Versículo 1, e o Jonatas garante que ele o protegeria contra a fúria do seu pai e que o pai dele não faria nada sem antes consultá-lo. Versículo 2 fala isso. O Davi então lhe diz que seu pai sabia que Jonatas gostava dele e não diria nada a ele para não magoá-lo, mas que pressentia que ele estava apenas a um passo da morte. Ele sentiu isso, ele sentiu a ira do pai contra o Davi. Versículo 3. Então Jonatas lhe promete que faria o que Davi quisesse para poder ajudá-lo. Davi lhe diz que no outro dia seria lua nova, quando ele costumava sentar-se com o rei para comer pão. E ele se esconderia no campo, aguardaria um sinal de Jonatas, se Saul notasse a sua ausência, e que este lhe dissesse que Davi tinha ido a Belém oferecer sacrifícios com a família dele. Então esse era o plano. Eles iam falar isso com relação ao Davi, que ele tinha ido para Belém, para ver qual seria a reação de Saul. Versículos 5 e 6. Se o Saul dissesse que está tudo bem, ele saberia que podia voltar. Mas se ele ficasse indignado, é porque ele já tinha a intenção de matá-lo. Versículo 7. Jonatas o tranquiliza e combinam o seguinte: após sondar as intenções do pai, ele iria atirar 3 flechas e mandaria um moço buscá-las. Se o moço trouxesse as flechas de volta com ele, é porque ele saberia que estavam em paz entre ele e Saul. Mas se ele dissesse para ele ir embora, é porque realmente Saul iria persegui-lo. Versículos 13 a 20 conta essa parte do plano. O rei então se assenta para comer o pão. No primeiro dia, ele não disse nada. Versículo 25 e 26. No outro dia, ele pergunta para o Jonatas, e ele disse que o Davi tinha ido para Belém. A ira do Saul se acendeu imediatamente. Por quê? Porque ele estava ameaçando de morte. O Jonatas, entendeu que realmente o pai queria matar Davi. Versículo 31. Jonatas indaga por que teria Davi que morrer, o que ele tinha feito. E sabe o que o Saul faz? O Saul atira uma lança no próprio filho, que entende que o pai estava mesmo determinado a matar Davi. Versículo 33. Encolerizado, ele se levanta da mesa e não comeu. E no outro dia, porque o pai tinha humilhado a ele, humilhou Jonatas e quase o matou. Versículo 34. Sai ao campo no outro dia com o moço e pede para o moço buscar as flechas, como ele tinha combinado com Davi, gritando-lhe para trazer as flechas de volta. O moço não entendeu nada, por que ele está me pedindo isso? Mas Davi soube que realmente ele estava em risco e, inclinando seu rosto em terra, 3 vezes eles se abraçaram e choraram juntos. Esse era verdadeiramente um amigo, porque a vida do Jonatas também estava em perigo, caso o pai descobrisse que ele estava protegendo Davi. Versículos 39 e 41 está contando isso para a gente. Até o 41. Então o Jonatas lhe diz para partir em paz, juram fidelidade um ao outro em nome do Senhor. Versículo 42 e 43. Acredita-se que essa situação terrível na qual Davi se encontrava nesse momento da sua vida fez com que ele escrevesse o Salmo de número 50, onde ele reconhece a soberania do Senhor, dos seus desígnios para cada um de nós. Expõe a sua total confiança no Senhor. Olha que coisa linda, ele sabia
que realmente ele estava sendo perseguido, mas ele tinha a confiança no Senhor. Esse capítulo revela o valor de uma amizade profunda, a verdadeira. Jonatas estava disposto a renunciar à sucessão, ele certamente perderia a sucessão ao trono do seu pai por ser leal a Davi, seu amigo. Essa amizade com certeza era uma providência de Deus para preservar a vida de Davi. Os inimigos, como Saul, eles podem aparecer de várias maneiras na nossa vida, viu, gente? Eles podem aparecer nesse sentido de perseguição desnecessária, de perseguição sem motivo, sem razão. Você nem sabe por que aquela pessoa está te odiando tanto, por que aquela pessoa deseja tanto o seu mal, porque ela quer acabar com a sua vida, porque ela quer destruir a sua moral, porque ela quer destruir a sua honra. Por quê? Não tem motivos. Mas isso não pode nos amedrontar e não pode nos fazer recuar, desesperar ou até mesmo e principalmente desistir dos planos de Deus para nós. Mas se nós ficarmos firmados nesses propósitos que Deus coloca para cada um de nós, veremos que Ele pode nos livrar. Com certeza Ele pode, até mesmo de grandes e poderosos, como era na época o rei Saul. Escolha bem as suas amizades. Acima de tudo, escolha ser amigo de Deus. Aleluia! O único que pode nos livrar de todo mal na vida e na morte. Aleluia! A amizade de Jonatas e Davi é uma figura de como deve ser o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Aleluia! Da mesma forma que Jonatas enfrentou o próprio pai em defesa do seu amigo, nós também devemos permanecer firmes, defendendo essa palavra, defendendo o Senhor Jesus, defendendo a nossa crença e a nossa fé no Senhor. Não abandonar jamais a nossa confissão de fé. Aleluia! Mateus 10:36 diz que os inimigos do homem serão os da sua própria família. Olha só, por isso não esmoreça, não desista, não desanime. Lutas virão, mas a vitória nós sabemos que é certa, em nome de Jesus. Se você está sendo perseguido, se você está sendo humilhado, se você está sendo desprezado sem motivo, eu quero agora, em nome de Jesus, decretar que o Senhor vai intervir, que o Senhor vai mandar pessoas para te protegerem, para te guardar, principalmente os anjos e o Espírito Santo que está no nosso coração. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te proteja de todo mal. Continue firme no seu propósito, continue firmado na rocha, em nome de Jesus. Amanhã a gente volta com 1 Samuel, capítulo 21, vai continuar a fuga de Davi. 1 Samuel é um livro que vai falar mais sobre o reinado de Saul. E 2 Samuel, quando vai começar o reinado de Davi. Então nós vamos ver que durante muito tempo Davi foi perseguido por Saul. Amém? Um abraço e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Milagre visitou a minha casa. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Não com a espada